Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. O Sporting lidera a Liga Portuguesa com um investimento para esta época de quase 13 milhões de euros e um plantel cujo valor de mercado está estimado em 150 milhões de euros, muito abaixo de Benfica e Futebol Clube do Porto. Nesta edição vamos analisar os segredos do sucesso do grupo de trabalho liderado por Ruben Amorim. Este vai ser o tema da segunda parte do programa. Mais a norte continua a indefinição em torno da renovação de contratos com alguns dos principais jogadores do Futebol Clube do Porto. Neste programa vamos tentar perceber o que está a arrastar estes processos, a poucos dias de alguns dos craques azuis e brancos poderem assinar por outros emblemas. São estes os temas que vamos ter em debate nesta edição e é nesta edição que vou contar então com a presença dos comentadores João Marcelino, Diogo Luís e Chico Laxmidas. Muito obrigado aos três pela presença neste Jogo Económico. Chico, vou começar por ti e por falar neste tema do Futebol Clube do Porto. Estão 3 jogadores a acabar contrato, Sérgio Oliveira, Otávio e Marega. São de facto processos que já se arrastam há algum tempo. Na tua opinião, o que é que está a atrasar estes processos a poucos dias dos clubes poderem ter outros emblemas? Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos. Acho que só para dar algum contexto, isto infelizmente não é uma situação nova, não é? No passado recente, isto é acontecido há uns anos, se recorda, em 2008, 2009, vi um jogador do Porto, que era o titularíssimo, o Paulo Assunção, que optou por não renovar e foi para o Atlético Madrid a custo zero. Na altura foi um escândalo. Uma raridade, não é? Uma raridade. Toda a nação portista estava revoltada, como é que deixaram isto acontecer. Só que, entretanto, passado uns anos, isto já é quase uma situação normal. Já vimos em 2019, saíram dois titulares com peso no campo e no balneário, o Yacine Brahimi e Héctor Herrera. Na altura tinham um valor, pelo menos teórico, de 33 milhões de euros, que é muito dinheiro, foram a custo zero. No ano antes disso, que tinha acontecido num cenário ainda mais insólito, que é o Ivan Marcano, foi para a Roma em 2018 a custo zero, mas passado um ano voltou e o Porto pagou até 3 milhões de euros. Portanto, é o contrário do que deveria acontecer na realidade. Portanto, estas situações têm acontecido. Agora temos, como tu disseste, 3, outra vez, titulares muito importantes no jogo do Porto, para dias de estarem com a possibilidade de negociarem contratos com outros clubes. É um problema que parece que existe. O Porto parece ter 3 opções na realidade, que é deixar ir esses jogadores, como aconteceu com os casos que eu referi, ou vendê-los muito mais cedo, como aconteceu no princípio da época com o Fábio Silva, onde ganhar contrato, os jogadores jovens obtêm-se quantias relevantes, mas por outro lado não se tem o proveito desportivo desses jovens. É a terceira opção, foi o que aconteceu com o Alex Telles, o lateral brasileiro, tinha menos de um ano de contrato e foi vendido por um valor muito abaixo, de 15 milhões de euros, quando no mercado normal, se tivesse tempo, estaria quase 40 milhões de euros daquilo que abandonam os sites. O que está a acontecer infelizmente, é mais uma prova de problemas na gestão do Futebol Clube do Porto, que muitos adeptos estão a falar. Problemas, são erros cometidos. Não se pode obrigar os jogadores a assinar contratos, não é? Não se pode fazer à força e a pressão tem que ser limitada ao razoável. Mas pode gerir com mais tempo, eventualmente vender mais cedo, na altura que poderá prejudicar a equipa, mas acaba por pelo menos ter o proveito financeiro, e arranjar opções de substituição. Por exemplo, a questão dos avançados no Porto. Marega tem sido super importante no Porto, mas o Porto contratou dois pontas de lança, 2 avançados esta época, o Taremi e o Tony Martínez. São jogadores que, infelizmente, ainda não foram testados suficientes. Estamos com um a sair, um eventualmente a sair no custo zero, outros que entraram ainda não jogaram, poderiam eventualmente ter entrado em janeiro e ter um período de transição para poder vender o Marega ao valor razoável do mercado. Portanto, não é fácil hoje em dia. Os jogadores também já se perceberam claramente que podem fazer esticar esta corda e quando saem acabam por assinar contratos muito mais interessantes nos outros clubes, como fez Herrera no Atlético Madrid. Isto é uma realidade e o Porto dá essa oportunidade porque está na Liga dos Campeões e é uma montra que oferece a esses jogadores
para depois poderem ir para onde quiserem, na realidade. Esperemos que seja corrigido, ainda vão a tempo, esperemos que as novidades sobre o Sérgio Oliveira, o Otávio e o Marega cheguem em breve. João, e de facto, naturalmente a SAD do Foco do Porto estará, imaginamos nós, a fazer tudo o possível para que haja estas renovações e para que estes jogadores não saiam a custo zero. O que eu te pergunto é, de facto, os adeptos podem pensar que existe aqui da parte da SAD do Futebol do Porto alguma possibilidade de não estar a ser feito tudo aquilo que deveria ser feito para segurar estes jogadores? Não penso. Acho que o Porto está a fazer tudo o que pode para segurar estes jogadores. Eu acho que nós devemos olhar de forma fria para este assunto. Primeiro, um jogador que acaba contrato este ano, o Lionel Messi, não é o Marega, não é o Otávio, é 40 vezes isso. E, no entanto, vai acabar o contrato com o Barcelona no verão. A partir do dia 1 de janeiro pode escolher o clube onde vai. E, portanto, essas coisas acontecem. E acontecem por diversos fatores. No caso do Porto, eu presumo que também um bocadinho pelas dificuldades financeiras que o clube tem enfrentado nestes últimos anos, mas há aqui uma consciência dos jogadores hoje que é muito diferente daquela que havia no passado, até no passado recente, há 4 ou 5 anos. Todos os jogadores, eu se fosse jogador de futebol, queria levar o meu contrato até ao fim, porque nesse momento, ou estou no mercado e, portanto, tenho um prémio de assinatura para outro clube, ou o clube onde eu estou também me quer e tenho que igualar esse prémio de assinatura. É tão simples quanto isso. Antigamente os clubes conseguiam, enfim, chegar aqui a acordos, aumentavam os ordenados, punham os prémios um pouco maiores e os jogadores que tinham menos aconselhamento técnico, todo o mundo era menos profissional, aceitavam isso. Hoje é mais difícil. É mais difícil no Porto e eu digo, é um bocadinho assim em todo o mundo. Eu dou o exemplo do Messi, que vai ser o grande romance do futebol mundial nos próximos na próxima época. Sim, eu não sei se vai ser contratado a custo zero ou se ele decidirá, se calhar, algo como o Sérgio Oliveira decidirá, ou seja, no limite, no prazo limite, optar por ficar em casa mediante boas condições e também ser otimista quanto ao projeto que se abre para o futuro. Portanto, nestes 3 jogadores que tu disseste do Futebol do Porto, para mim, claramente o mais valioso é o Sérgio Oliveira. Eu não olho para os jogadores pelo valor do mercado de transfermarkt, olho para os valores que o clube, e o Sérgio Oliveira, além de ser o jogador mais influente do Porto neste momento, é também alguém que tem uma grande cultura do clube. Ele foi formado no Futebol do Porto e, portanto, acho que tem aqui uma dupla dimensão de valia técnica e de valia, digamos, em relação aos valores do projeto. Portanto, esse, para mim, parece-me claramente um caso diferente dos outros dois. Os outros, se saírem, acho que o Futebol do Porto conseguirá suprir a sua falta. Aliás, para além daqueles jogadores que já falámos aqui, o Porto este ano contratou outro avançado, o Ivanilson, que me parece um jogador com bastante futuro, que estará agora a fazer adaptação. E, enfim, para esta época as coisas, este mês de janeiro vai trazer muitas novidades. Portanto, o Porto provavelmente vai contratar o Hulk, o Benfica vai ter também muitas mexidas, ou seja, este campeonato nós devemos ver as épocas, época a época. E, efetivamente, o que é importante é que os clubes, no decorrer da época, independentemente de alguns jogadores terminarem o contrato no final dessa mesma época, conseguirem retirar deles toda a valia. E o que me parece é que, olhando para o rendimento do Marega, do Otávio e do Sérgio Oliveira, nós estamos a vê-los jogar como se eles tivessem contratos com mais de 3 ou 4 anos com o Porto. Portanto, se estão no seu legítimo direito, não quiserem assinar e quiserem chegar em condições de negociar livremente no próximo verão, acho que as pessoas têm que olhar para isso de uma forma serena, perceber que esse é o interesse dos jogadores e que, portanto, desde que eles deem o melhor dentro do campo e têm dado, acho que temos que ser mais frios no analisar destas questões. Agora, é evidente que um clube com mais saúde financeira, que o Porto não tem, porventura teria estado em condições de ter gerido estes processos e outros no passado, que o Chico já aqui falou na sua intervenção, de forma diferente. Mas isso também vejo acontecer noutros clubes por esse mundo fora. Diogo, e de facto não tem que haver aqui nenhum drama por estes 3 jogadores poderem assinar dentro de poucos dias por outros clubes? Não é nenhum drama, porque o Porto só tem um caminho a escolher, que é a vertente desportiva, e o Porto neste caso não tem condições financeiras para ir ao mercado e encontrar outras soluções. Estes são 3 dos melhores jogadores do plantel atual, e o Porto tem que aproveitá-los até ao limite, de forma a atingir pelo menos os objetivos esportivos, porque o Porto sabe que para fazer a recuperação financeira também necessita de
ter resultados na vertente desportiva. E se assim for, claro que poderá perder estes 3 jogadores, mas a verdade é que ganha muito mais, porque consegue valorizar outros ativos, consegue fazer com que ativos que neste momento estejam na sombra consigam aparecer. Agora, uma realidade é certa, que no passado o Foco Porto não teve estes problemas. Porquê? Porque tinha capacidade financeira para poder encontrar soluções e promover não só a renovação de contrato, mas como ir ao mercado buscar outros jogadores. E estamos a falar de craques como James Rodrigues, Falcão, Hulk, Moutinho, enfim, entre tantos outros jogadores com grande capacidade e grande qualidade, que não aconteceu o que está a acontecer com estes 3 jogadores em final de contrato e como já aconteceu com outros. Mas é a necessidade do Futebol Clube Porto. Agora, deixa-me só dizer, o João considera que o Sérgio Oliveira é o jogador mais preponderante destes 3, eu não concordo. Na minha opinião, é o Otávio. O Otávio é um jogador que faz tudo e faz bem, joga em todas as posições, é um jogador determinante, joga todos os jogos, e depois deixamos-vos dizer que não encontro nenhum jogador que substitua com capacidade para substituir o Marega no atual plantel. O Porto até pode ir buscar muitos jogadores, mas a verdade é que se tentar encontrar um jogador com o valor do Marega e com a utilidade que o Marega tem na equipa, teria que gastar muito dinheiro. Enquanto que, por exemplo, um jogador para a posição de Sérgio Oliveira, parece-me, já não tinha que despender tantos montantes. Aliás, estamos a falar de um jogador que veio substituir o Danilo, que era um jogador determinante e todos nós dizíamos que era insubstituível. E a verdade é que o Sérgio Oliveira apareceu e apareceu bem, juntamente com o Uribe, estão a conseguir corresponder às expectativas. Substituir Marega e Otávio parece-me que será mais complicado, mas é como digo, não há jogadores insubstituíveis. A infelicidade do Futebol Clube Porto é que não tem capacidade financeira para conseguir renovar desde já com estes jogadores, prometendo um ordenado superior, de forma a que no futuro possa gerir uma boa venda, e em simultâneo não tem capacidade de ir ao mercado e encontrar soluções alternativas. E por esse motivo é que o plantel do Futebol Clube Porto ao longo dos anos tem vindo a perder qualidade. Diogo, eu vou já começar contigo relativamente ao segundo tema desta primeira parte, de atualidade, uma vez que tivemos na Web Summit, na semana passada, André Traverso, diretor financeiro da UEFA, que finalmente colocou aqui alguns valores em cima da mesa no que diz respeito à perda de receitas dos clubes entre 2020 e 2021, naturalmente fruto da crise pandémica. Estima a UEFA que existe aqui uma perda de receitas entre 6 e 8,5 mil milhões de euros, e isto diz respeito ao impacto sentido nos clubes através das receitas dos dias de jogo, a ausência de adeptos no estádio, mas também no que diz respeito à publicidade e transmissões televisivas. Estamos a falar aqui de um cenário verdadeiramente complicado para os clubes. Sim, sem dúvida, é um cenário difícil, e por isso é que o mercado de transferências também já teve valores muito menos consideráveis. Os clubes também já se estão a proteger um pouco em função daquilo que vai ser o futuro próximo. Sabemos que, ou esperamos que a pandemia seja ultrapassada rapidamente, mas também temos a noção de que esses valores, estamos a falar de grandes clubes, nomeadamente das Big Five, onde a vertente comercial representa quase 50% das receitas, o Match Day representa 20%, portanto, no limite estamos a falar aqui de 70% das receitas desses grandes clubes. Em Portugal, infelizmente ou felizmente, o que contribui mais para as receitas dos clubes é a TV e, portanto, desse ponto de vista, estamos muito mais protegidos da maior parte dos outros clubes. Agora, é o contexto que vivemos, os clubes têm que se adaptar, têm que ser mais rigorosos, têm que ser mais eficientes, têm que, se calhar, colocar um pé no travão momentaneamente, para depois, quando as coisas melhorarem, voltarem a acelerar em grande estilo. O que me parece também é que em comerciais, os clubes começam a dar a volta porque aproveitaram esta crise como uma oportunidade. E muito daquilo que era um negócio feito físico nas lojas, hoje em dia está-se a fazer no website, e por isso é que o Manchester United apresentou resultados fantásticos nas últimas semanas, porque teve essa visão, teve essa capacidade de percepcionar que tinha que ir por outras alternativas, e no futuro, se os clubes conseguirem adaptar a esta nova realidade, vão ser muito mais fortes, porque vão ter uma nova fonte de receitas que não estavam a utilizar tão bem, não só a receita física, mas também a receita digital. Chico, tem que haver aqui uma adaptação por parte dos clubes perante estes valores, perante estas perdas que foram contabilizadas pelo diretor financeiro da UEFA. Sim, claro, isto tem que haver uma reação. Isto é um espetáculo que leva centenas de milhares de pessoas aos estádios todas as semanas. De repente perder isso vai ter perdas, sejam diretos com bilheteira ou mesmo outros com publicidade e direitos televisivos. O próprio representante da UEFA estava a explicar esse fator. Eu vi esse evento e ele disse também uma coisa interessante, que é os clubes grandes não podem continuar a pagar o mesmo tipo de salários por causa da crise, nesta altura. É uma correção forçada, mas do meu ponto de vista é necessário até. Já disse aqui várias vezes e nos fóruns que o peso dos salários e das transferências está exagerado neste setor e nem as regras como o Financial Fair Play estão a conseguir controlar isso. Portanto, é um fator de sustentabilidade. Os clubes vão ter que apertar o cinto, vão ter que olhar para outros revenue streams, como estava a dizer o Diogo, eventualmente, como noutros setores,
isto vai acelerar uma digitalização, uma alteração da forma de vender, já o estão a fazer, mas o que é importante é que depois desta crise, já lá vemos o fim do túnel, não sabemos quanto tempo é que vamos demorar a chegar lá, mas já temos esse pós-pandemia nas nossas metas, que depois disso demonstrem que aprenderam alguma lição aqui, que não voltemos sempre exatamente ao mesmo modelo de sustentabilidade, como vemos em vários clubes em Portugal, também não é só lá fora. A sustentabilidade financeira é uma coisa positiva a qualquer setor, incluindo o futebol. E de resto, o valor de investimento em termos de contratações por parte de todos os clubes das Big Five baixou neste mercado de verão para níveis de 2015. João, como é que os clubes se podem reinventar perante este cenário que a UEFA apresentou na Web Summit, perdas de receitas entre 6 e 8,5 mil milhões de euros? Desde logo começando a fazer uma gestão mais racional e mais saudável, porque eu estou de acordo com o Chico Vidas quando ele diz que os clubes não podem pagar o que estavam, os grandes clubes, e não só, os clubes médios, os clubes pequenos, não podem pagar os salários que pagavam. E, portanto, dou o exemplo do Barcelona, que há pouco tempo tentou, mais uma vez, o Barcelona, tentou iniciar uma negociação com os clubes, com os jogadores, para baixar os ordenados em 30%, pelo menos enquanto as receitas não voltassem àquilo que eram, porque é esse o impacto que a crise ia ter no orçamento do clube. Basicamente iam perder cerca de 300 milhões de euros num orçamento que andava ali, não chegou a 1.000 milhões, mas que anda ali perto. E, portanto, esse é o primeiro ponto, é fazer uma gestão mais saudável e olhar para os gastos de uma outra forma. Os clubes, por exemplo, contratavam também muitos jogadores, mesmo em Portugal. Os grandes clubes têm muitos jogadores, dezenas e dezenas de jogadores sob contrato. É evidente que agora também têm outras equipas, as equipas B, as equipas sub-23, mas tem que ser mais parcimoniosos nesse aspecto, até porque isso vem democratizar mais a competição. Se nós refletirmos para o caso português, eu prefiro isso do que ver muitos clubes com jogadores emprestados que depois não podem jogar contra o clube que os empresta, e acho que isso de alguma forma mina a competição, e portanto esta crise talvez venha recaustar esses aspectos menos positivos, e depois obviamente que é preciso incrementar as receitas digitais, obviamente que sim, os grandes clubes podem fazê-lo, mas os grandes clubes portugueses também se calhar podem, e mesmo os pequenos, com mercados substancialmente diferentes, mais limitados, mas tudo isto pode, digamos, obedecer a uma outra racionalidade e a um outro investimento e uma outra forma de olhar o negócio, que não era aquela que era, digamos, o paradigma até aqui. Obrigado, João. Já a seguir vamos falar do líder da Liga Portuguesa, Sporting Clube Portugal. É já a seguir. Ações e obrigações, investimento e poupança, BCE e FED, resultados e empresas, análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico e é nesta fase do programa que vamos falar do nosso tema principal, o Sporting, a liderança do Sporting quase no final do ano de 2020. Temos de facto aqui um Sporting com um valor de vendas de 46,25 milhões de euros e um orçamento de compras de perto de 13 milhões de euros. Estamos hoje com o Jorge Faria de Sousa, é o nosso convidado para este programa desta semana. Jorge, muito obrigado então pela presença neste programa económico. O Jorge é sócio do Sporting, é também comentador na Sporting TV. São conhecidas algumas das suas reflexões acerca do clube que lidera esta Liga Portuguesa. O que eu lhe pergunto é se neste Sporting nota-se muito aquele que é a mão de Rubén Amorim, aquela que foi
a metodologia de contratações para esta época, que riscos é que o Sporting corre de um dia, e esse dia vai naturalmente acontecer, não ter um treinador com esse tato, com essa capacidade para escolher os jogadores que terá ao seu dispor? Sim, boa tarde, cumprimentar a todos e agradecer obviamente o vosso convite. Eu acho que claramente Ruben Amorim, nomeadamente naquelas 10 últimas jornadas, depois da retoma do confinamento da Liga NOS no final da temporada passada, claramente, e de resto João Marcelino tem dito isso em várias ocasiões, o Ruben Amorim aproveitou esse período para testar todos os jogadores e acabou o Sporting por perceber nesse período que lacunas é que claramente tinha no plantel. Eu acho que este plantel é muito mais equilibrado do que aquele que o Sporting tinha na temporada passada. Foram claramente identificadas as posições em que o Sporting necessitaria claramente reforços para certas posições. O caso no setor defensivo, por exemplo, o caso de necessitar de um central canhoto em virtude do fim de carreira de Matia, por exemplo, e a chegada de Fedal, e foram encontrados os reforços que chegaram, claramente foram, na minha opinião, escolhidos com base no projeto e no modelo de jogo do treinador, e isso acaba por obviamente fazer sentido. No passado o Sporting foi cometendo vários erros de casting, jogadores que nem sempre foram, e são jogadores às vezes investimentos muito menores, às vezes jogadores de 2, 3 milhões, mas claramente depois não se enquadram naquilo que é o modelo de jogo e aquilo que é a proposta de jogo do treinador. E neste caso, eu acho que o Sporting, claramente, neste último mercado, fez um bom mercado, acabou por equilibrar o plantel. Eu diria que ainda faltam chegar para ser um plantel ainda mais forte. Faltam chegar, na minha opinião, 2 jogadores, um defesa central que possa jogar pela direita, embora falta perceber também que enquadramento será dado a Eduardo Quaresma, que esteve ausente devido à lesão, depois primeiro o Covid, depois uma lesão sofrida ao serviço do Sub-21, tem aparecido na equipa B e recentemente já tem estado nas convocatórias, mas é uma das lacunas que o plantel atualmente tem, e falta claramente um ponta de lança, porque o Luís Filipe, a recuperação é uma recuperação difícil, uma lesão muito grave, já está parada há cerca de um ano e portanto também até poder adquirir os melhores indícios físicos vai levar algum tempo e nesse sentido parece-me que falta ainda um ponta de lança, mas o Sporting fez um mercado muito interessante, agora tem também um desafio, que é no caso de Pote, que é, na minha opinião, a grande surpresa do campeonato da Liga NOS nesta edição, nesta nova temporada. O Sporting acredito eu que tentará adquirir os restantes 50% do passe, mesmo que se passa com o Nuno Santos, que tem tido um impacto brutal na equipa às ordens do Ruben Amorim, e nesse sentido há ainda esses dossiês também por fechar, além dos 2 reforços que eu acho que o Sporting precisa de ir ao mercado. Vamos então abrir o debate também para o nosso painel de comentadores. Diogo Luís, o que eu te pergunto é isto. De facto é uma liderança algo surpreendente para grande parte dos comentadores, tem sido essa a análise. Temos aqui um Sporting com um valor de plantel, um valor de mercado, tendo em conta o Transfer Market, que é praticamente metade do valor do Benfica, por exemplo, que tem aqui um valor de 302 milhões de euros, o Sporting tem um valor a rondar os 150 milhões. Mas faço também uma pergunta que fiz ao Jorge. Esta política desportiva parece estar muito nas mãos do Ruben Amorim. Que riscos é que o Sporting corre com essa política? Olha, nessa primeira fase não corre riscos nenhuns, muito pelo contrário, valoriza, porque a verdade é que quando a política de contratações esteve na mão de outras pessoas, a verdade é que foram cometidos erros atrás de erros e, portanto, o Ruben Amorim assumiu o habitual e bem, e percebe-se que é um treinador que sabe aquilo que pretende e como pretende, contratou jogadores experientes e alguns jovens, conseguiu construir ali uma mescla de juventude e experiência muito interessante, e em simultâneo também negou ou recusou alguns jogadores que lhe foram colocados em cima da mesa, porque em seu entender não eram jogadores com as características que ele necessitava, e em detrimento desses jogadores aposta nos jovens, e portanto está a conseguir juntar aqui o outro agradável, conseguindo criar aqui uma grande união dentro do grupo, e que depois se reflete dentro do relevado com excelentes exibições. É o melhor ataque, é a segunda melhor defesa, só o Belenenses é que não é melhor defesa com o Sporting. Empatado com o Guimarães, por exemplo, e o Sporting marcou 4 gols ao Guimarães.
e portanto está a fazer um grande trajeto e está a valorizar os jogadores. Quando tu me falas do valor do plantel, naturalmente isso é o valor do plantel na casa zero, mas a partir do momento em que os jogos começam a desenrolar e as exibições começam a aparecer, os jogadores começam-se a valorizar. O Sporting tem aqui um grande handicap, é que não joga nas competições europeias, e isso faz com que os jogadores não se valorizem tanto, mas a verdade é que aquilo que tem demonstrado no campeonato e o crescimento que tem vindo a ter em termos individuais e em termos coletivos faz com que o Sporting neste momento, em termos de plantéis, também não seja aquele valor que é apresentado pelo Transfer Market. Só o Nuno Mendes e o Pedro Gonçalves são dois jogadores que podem potenciar aqui um retorno fantástico financeiro em termos ao Sporting, já o estão a conseguir dar em termos de rendimento desportivo e, portanto, acima de tudo, valorizar a forma como o Ruben Amorim apareceu e como se impôs. Agora, no futuro, as estruturas são assim, as estruturas têm que ir aprendendo com os erros. Espero que o Sporting tenha aprendido com os erros, espero que consiga ter gente competente de forma a também aprender com aqueles que foram contratados, e neste caso o Ruben Amorim, e, portanto, as pessoas vão evoluindo. Espero que o Sporting no futuro seja mais forte também no próprio scouting, de forma a que não dependa de uma só pessoa, porque me parece que os clubes não podem depender de um único elemento, correndo o risco desse elemento sair para fora porque está a ter uma grande evolução e porque está a desenvolver muito bem o seu trabalho e depois os clubes fiquem órfãos desse mesmo elemento. Chico, nós se olharmos aqui para o top 100 dos jogadores mais valiosos da Liga Portuguesa, o primeiro jogador do Sporting surge em 18º lugar, é João Mário, com um valor de mercado de 13 milhões de euros. Foram colocadas as expectativas muito em baixo relativamente a este Sporting e esse pode ser também um dos segredos para que o Sporting esteja a surpreender? Acho que sim, acho que nós sabemos que a época passada foi, digamos, no mínimo conturbada. As últimas épocas têm sido conturbadas para o Sporting, não só como equipa de futebol principal, mas também como clube. Tivemos incidentes muito graves e depois no ano passado várias mudanças de treinador. Portanto, e o Sporting acabou em 4º lugar, que é abaixo do que está habituado e onde deveria ter estado na realidade. Portanto, e teve uma transição para um treinador que é reconhecidamente um treinador com talento, mas que ainda tem que dar algumas provas, não tem muitos jogos, nem troféus no bolso ainda. Portanto, havia alguma expectativa, mas não deste sucesso inicial tão grande. Acho que também tem a ver com outros fatores, nomeadamente o facto dos outros adversários rivais principais estarem a ter o início da época bastante inconsistente, não é nada normal. Não falo só do Benfica e do Porto, mas também do Braga, que tem jogado bem, mas de forma algo inconsistente, como vimos no fim de semana passado. É outro fator também que ajuda a esta surpresa do Sporting, é um bocadinho que o Diogo Luís estava a dizer, que é o Sporting foi eliminado mal e de forma não muito bem aceito pelos adeptos da Liga Europa nos playoffs. Isso, eu digo que costumo dizer que uma equipa competitiva costuma gostar de estar em todas as competições e ganhar em todas as competições, mas em certas situações é possível que isso traga uma vantagem, não estar na Liga Europa neste momento, porque é uma equipa em construção, portanto precisa de algum tempo para estruturar e preparar as ideias, e nesta altura de Covid, pandemia, os níveis de cansaço também são importantes, são esses dois fatores que estão a fazer a surpresa. Certamente agora é questão de ver como é que esse valor continua, porque vamos recordar que o Sporting ainda não ganhou o título, estamos a falar de um pós-Ruben Amorim de forma um bocadinho prematura, mas não sendo sportingista, gosto na mesma de ver o Sporting competitivo e a lutar pelos títulos. João, e o Chico falou aqui de um aspecto muito importante, que é o facto do Sporting não estar neste corrupio das competições europeias, e este ano a UEFA implementou aqui um sistema em que as equipas jogam todas as semanas, quer na Liga Europa, quer na Liga dos Campeões. Pergunto se este pode ser um fator importante para que o Sporting consiga aproveitar o maior desgaste dos adversários. Bem, eu creio que, do ponto de vista da preparação da equipa para cada jogo, claramente que é positivo. Agora, o futebol não é exclusivo das 4 ligas, há também outras questões, como financeiras, e por aí o Sporting, obviamente, ganharia em estar a disputar as competições europeias, não só pelas receitas diretas, como pela via indireta da valorização dos jogadores. Deixa-me dizer-te que, para mim, a época que o Sporting está a fazer não é completamente surpresa, ou seja, para quem acompanha o futebol em Portugal e olhasse de forma objetiva para as contratações do Sporting, percebia que o Sporting estava a contratar excelentes jogadores. E para ser justo, João, tu
tu foste notando aqui no jogo económico que o Sporting poderia ser uma surpresa esta época. E não só aqui, também noutros locais, porque para mim eu tento sempre olhar para as equipas de forma objetiva. O Sporting tem, neste momento, vários fatores que concorrem para o sucesso. Primeiro, começa a primeira condição de sucesso de uma equipa de futebol é a longevidade do presidente e a estabilidade do clube. O Sporting tem agora um presidente que já está no cargo há 2 anos, também já cometeu alguns erros, e, portanto, não é por acaso que, por exemplo, os clubes que ganham mais em Portugal são aqueles em que os presidentes estão há mais tempo. Já nem é preciso sequer ir ao Porto e ao Benfica. Podemos ir ao Braga, podemos ir ao Rio Ave. Portanto, os clubes precisam de estabilidade. Estabilidade diretiva, estabilidade ao nível da direção técnica, e o Ruben Amorim é um jovem com muito talento e foi uma grande aposta do Sporting. Lá está, uma aposta bastante arriscada, que há uns meses só se falava dos 10 milhões de euros. Hoje essa conversa está terminada, de morte natural. E do ponto de vista objetivo, a contratação dos jogadores do Sporting foi muito, muito bem feita. E foi feita, eu digo muito bem feita, porque foi feita sem dinheiro, praticamente. Se nós olharmos para a engenharia financeira das aquisições do Nuno Santos, do Pedro Gonçalves, do Tabata, percebe-se que o Sporting conseguiu jogadores de grande valor, de forma inteligente, sem muito dinheiro, e portanto criando aqui uma rede em que o Sporting está a apostar no jogador, mas também quem vende metade também está a apostar no Sporting com uma boa montra para a valorização desses mesmos jogadores. Deixa-me dizer que, primeiro, só em relação àquilo que foi dito, o valor que o plantel do Sporting aparece no Transfer Market não tem nenhuma adesão à realidade, neste momento já vale menos, já vale mais. E também salientar outra coisa, é que no passado o Sporting chegou a valer, há 1 ano e pouco, estava a valer, depois da invasão de Alcochete, 80 milhões de euros. Isso é que era normal. Porque o Sporting num dia, numa tarde, passou de um valor próximo do plantel do Benfica e do Porto para uma desvalorização terrível, porque teve a ver com a saída do Rui Patrício, do William Carvalho, do Gelson Martins, e as pessoas até já nem se lembram do Podense e do Rafael Leão, jogadores que já foram vendidos depois disso por 30 milhões cada um. E, portanto, o Sporting neste momento está bem, na minha opinião, é a equipa que pratica melhor futebol em Portugal, cria mais oportunidades durante o jogo. Vamos ver se mantém essa estabilidade, se continua a focar-se nas questões técnicas e se não se deixa distrair por questões laterais que podem dar muito jeito do ponto de vista político, até para unir a massa associativa, mas que não têm nenhuma importância no dia-a-dia. Estou a falar concretamente deste jogo e deste empate nos últimos minutos com o Famalicão, que não devem ser transformados em mais do que aquilo que foi. Foi um incidente de um lance que é polémico, mas que pode ter 2 leituras e que não vale que o Sporting arraste muito isso, porque se começa a achar, como achou muitas vezes nos últimos 40 anos, que não ganha por causa dos árbitros, isso será na minha opinião, será uma má estratégia. Jorge, já estamos aqui no final da segunda parte, mas queria perguntar-lhe uma situação que tem a ver com um dos pontos que o João Marcelino focou há pouco, que é esta maior estabilidade de Frederico Varandas como presidente do Sporting. Tem sido alvo de muita contestação, sobretudo no início desta época, mas com os resultados esportivos, com as exibições a serem bastante consistentes, parece que Frederico Varandas ganhou aqui alguma paz por parte da massa associativa. Como é que vê a capacidade de Frederico Varandas em conseguir agora fazer um trabalho se calhar mais consentâneo com aquilo que pedem os adeptos, tendo em conta esta maré um bocadinho mais calma e de alguma confiança? Acho que nesse aspecto também tem tido muita ajuda de Ruben Amorim. E mesmo se olharmos para este último jogo que tem aquele lance polémico no final da partida, e nós sportinguistas teremos uma opinião diferente de outras pessoas que forem ver aquele lance, acho que Ruben Amorim foi muito inteligente e aquele slogan que agora está nas redes sociais a circular entre todos os sportinguistas partiu da conferência de imprensa de Ruben Amorim. E é obviamente importante que haja estabilidade e haja estabilidade também no corpo técnico, na equipa técnica. Um treinador tem que ser dado tempo ao treinador para poder estabilizar o seu modelo e o seu processo de jogo e aquilo que pretende da equipa, e isso é fundamental. Acho que Frederico Varandas terá sempre um grande teste pela frente
Como sabemos, o orçamento e o relatório de contas foram chumbados em Assembleia Geral e, portanto, terão que voltar a ser votados esses 2 pontos, e isso será com certeza um teste à liderança de Frederico Varandas, que foi, se a memória não me falha, foi em final de setembro que foi chumbado o relatório de contas e o orçamento para esta nova época, e esses pontos terão que voltar à votação numa Assembleia Geral e os sócios terão que expressar aquilo que é a sua opinião. Obviamente que este tipo de votações também tem uma enorme relação com os resultados desportivos, não só das modalidades, que é o que diz mais respeito até ao clube em si, porque, como sabemos, o futebol faz parte da SAD e não faz parte do clube, e nesse sentido acaba por ser o futebol, apesar de não ser o futebol que está ali à votação, acaba por ter os resultados do futebol têm sempre uma importância vital, e isso será, acredito, um grande teste a essa estabilidade diretiva por parte dos sócios perante aquilo que é a liderança de Frederico Varandas. Bem, vamos ver como é que então evolui o Sporting nesta Liga Portuguesa. Jorge, muito obrigado então pela presença neste jogo económico. Fica já o convite para poder voltar mais vezes para discutirmos este e outros temas. Muito obrigado. Muito obrigado. Já a seguir passamos então para a terceira parte do programa, com as escolhas de Chico Laxmidas, Diogo Luís e João Marcelino. Estamos de volta para a terceira parte do jogo económico, e é nesta fase que temos as escolhas então dos nossos comentadores. Começo então com o número da semana. Diogo, o teu é o 752. É verdade, e corresponde ao número de golos que o Cristiano Ronaldo tem na sua carreira. Fantástico, atenção, na sua carreira sénior, é fantástico o número de golos que o Ronaldo marcou. Já está a 5 de Pelé, e está ali próximo do Jeff Beacon, que é o que tem mais golos marcados, sempre 802, salvo erro. E, portanto, é um trajeto inacreditável de alguém que é ultra profissional, que se dedica a 200% à sua profissão, que tem muita qualidade, que tem muita energia e no limite é um exemplo para todos nós nas suas profissões, porque ele quer ser sempre o melhor. E aos 35 anos, eu acredito que mais ano menos ano, acabará por ser o melhor marcador de sempre da história do futebol. Passa então para o Chico. Chico, 134. 134, sim, não foi combinado, mas estamos alinhados, eu e o Diogo. É o número de golos que CR7 tem na Champions League. Tem 173 jogos na principal competição a nível de clubes, na qual já foi o melhor marcador 8 vezes, tendo levantado o troféu por 5 vezes. São números incríveis. Começávamos a falar ontem, na terça-feira, marcou mais dois de penalti, mas todos contam. Aqui o fator especial que foi ter sido em Barcelona, frente ao grande rival do Lionel Messi, que é o segundo melhor marcador da competição, com 118 golos. E ainda por cima, isto vem numa altura em que o Barcelona está em crise, tanto que os jornais de Madrid salientaram que Cristiano Ronaldo empurrou o Barça para o abismo. Portanto, uma noite em cheio para o capitão da seleção portuguesa. João Marcelino, o teu número desta semana é o 90. É o 90 para falar dos últimos minutos dos jogos dos 3 grandes em Portugal na última jornada. O Tondela mandou uma bola à trave do Futebol do Porto no último lance do jogo, teria sido 4-4. O Benfica marcou no último lance ao Passos Ferreira e no penúltimo podia ter sofrido 2-1. E o Sporting também esteve à beira de ganhar em Famalicão. Isto para dizer o quê? Para dizer que, ao contrário de algumas visões pessimistas, eu acho que a Liga Portuguesa tem competitividade, obviamente tendo quatro equipas de nível superior, mas está cada vez mais competitiva. As equipas olham olhos nos olhos dos grandes e jogam o jogo pelo jogo. Eu acho que isso é muito importante para a qualidade do espetáculo, e eu faço notar isso porque muitas vezes esse aspecto passa despercebido em Portugal. O teu protagonista desta semana é que não nos traz nenhuma visão boa daquilo que é o futebol. Pierre Webo. Não, o protagonista é o Dembaba, porque é, digamos, depois o jogador que assume a contestação àquilo que foram as palavras incorretas do quarto árbitro. Eu acho que este caso nos deve fazer perceber o seguinte. O racismo existe, é evidente que sim, e os comportamentos e as palavras têm que ser mais medidas. Nós estamos numa sociedade cada vez mais mediatizada, as coisas têm o seu peso e, portanto, eu acho que esta reação, este incidente, este reconhecimento da UEFA da importância da situação,
nos faz acreditar que podemos estar a construir uma cidade melhor. Quer dizer, é evidente que aquelas palavras são uma discriminação quando no meio aparece uma referência à raça. E temos de ter a consciência disso, todos os protagonistas, lá fora e cá dentro, de que têm que medir as palavras, porque isso também tem a ver com a forma depois como a sociedade reage e se comporta. Portanto, sendo o futebol uma atividade altamente mediatizada, eu penso que essa reação do Dembaba foi fantástica, como já tinha sido do Marega em Guimarães na época passada, e que deve fazer pensar as pessoas com menos ligeireza do que aquilo que aconteceu, por exemplo, em Portugal com Jorge Jesus. Não fez por mal, mas as pessoas têm que pensar melhor e de forma mais complexa. Chico, Jorge Jesus, o teu protagonista. Sim, pelas mesmas razões, dando continuidade aqui ao comentário do João, só para esclarecer, eu não sou a favor do politicamente correto, acho que as coisas têm que ter, os grandes lutas da sociedade têm que concorrer com o realismo e com as causas verdadeiras, não criar ilusões sobre os fenómenos. E neste caso eu acho que Jorge Jesus esteve mal na reação, pode até ter alguma razão naquilo que diz, mas acho que é perigoso, e ele pode dizer o que quiser, claro, mas acho que não deveria ter a responsabilidade que tem na sociedade portuguesa. É o treinador, um dos treinadores com maior perfil na sociedade, é o treinador eventualmente do clube com mais adeptos em Portugal. Portanto, tenho que dar o exemplo, e o que ele disse foi que hoje está muito na moda isto do racismo, que temos de ter atenção o que é que aconteceu naquele momento, e dizer que qualquer coisa que se possa dizer contra um negro é sempre sinal de racismo, enquanto quando se diz contra um branco, não é. Não é bem assim, as coisas são muito mais complicadas do que isso, e falar do racismo como moda, um dia depois de um incidente bastante sério, como o João estava a dizer, um incidente importante na história do futebol, na história da luta contra o racismo no futebol, acho que calhou mal. Acho que tem que se considerar melhor as palavras e tem impacto também. Diogo, para fechar, Pepa. O Pepa que encabeça aqui o Passos de Ferreira, como um todo, porque o Pepa está a fazer um grande trajeto juntamente com o Passos de Ferreira, não só deste ano. O Pepa tem vindo a evoluir como treinador, foi meu colega nas camadas jovens durante muitos anos. Nunca olhei para ele como um treinador, porque ele era um jogador bastante intenso, irreverente, e a verdade é que está a fazer um grande trabalho, está a desenvolver as suas competências, as suas capacidades, comunica bem, a sua equipa tem está sempre bem posicionada dentro de campo, tem garra, tem atitude, tem união, e demonstrou na Luz, mais uma vez, que o Passos Ferreira está aqui para durar, uma grande exibição na Luz, fez mais remates do que o Benfica, e o Pepa depois no final não se defendeu ou não se baseou no facto de ter tido mais remates ou não se baseou no facto de ter tido menos orçamento ou não se baseou no facto da sua equipa poder ter perdido a bola ou não. Basicamente, a sua equipa jogou sempre para ganhar. Claro que tem que haver, se calhar, ali alguma experiência, isto foi uma aprendizagem para o futuro, porque a verdade é que o Passos Ferreira poderia ter saído e deveria ter saído da Luz com pontos, mas o que fica aqui na retina é a forma como se apresentou, como jogou de igual para igual e como quer sempre fazer melhor. E por esse ponto de vista é um exemplo para todos os outros clubes, que é a forma que eu acho que todos deviam jogar, para ganhar, para valorizar os ativos, para valorizar a competição. Parabéns ao Pepa, parabéns ao Passos Ferreira e espero que continue esta evolução. Diogo Luís, Chico Laxmida, João Marcelino, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.